Comte, que vai propor o nome de sociologia, vai escrever uma obra imensa, curso de filosofia positiva, entre a década de 1830 e 1840. 6 volumes tem esse curso de filosofia positiva, e o Comte era um engenheiro, era alguém que queria achar uma virtude, queria transformar o estudo da sociedade numa ciência exata, né? Queria organizar toda a história humana segundo princípios muito claros, claro que observando essa história a partir da experiência europeia que ele conhecia mais de perto, e pensava ainda a sociedade como um acordo de espíritos, quer dizer, a sociedade é caracterizada por uma certa homogeneidade, unidade cultural. E aí ele falava da passagem de uma sociedade teológica e militar para uma sociedade científica e industrial. E o exemplo mais concreto que a gente pode achar disso é realmente a Europa feudal, onde a gente tinha uma camada de nobres, guerreiros, e uma camada de padres, de monges, ou seja, que velavam pela cultura daquela sociedade, que era uma sociedade teocêntrica. E ele diz que a sociedade moderna supera essas crenças religiosas por uma crença no progresso científico. É uma sociedade da ciência e da indústria. Portanto, a elite dessa nova sociedade industrial são os industriais, os empresários, e os banqueiros, e os cientistas. Eles é que devem dirigir a sociedade, que não está mais baseada na guerra, mas sim baseada na produção industrial. E a indústria nada mais é do que a evidência do poder da ciência. É a indústria baseada na aplicação da ciência à técnica, produzindo máquinas, proporcionando aumento da produtividade humana, concentrando capitais e mão de obra, e trabalhadores. Então, com isso, a gente tem uma passagem. A gente poderia falar também que essa sociedade teológica e militar passa para a sociedade urbana, industrial e científica, mas o Comte também falava, em certos momentos, de 3 estados. Ficou conhecido como a lei dos 3 estados. O primeiro é o estado teológico, que as pessoas acreditam em forças sobrenaturais regendo o mundo. Depois a gente teria um estado metafísico, em que as pessoas acreditam na natureza, na razão humana, em princípios muito abstratos, especialmente na força da natureza. E a gente chegaria à idade positiva, que é a idade da ciência, que é a era em que as pessoas acreditam em regularidades observadas pela ciência, que são diagnosticadas por hipóteses e se transformam em leis explicativas da sociedade e da natureza, a partir do conhecimento empírico. Portanto, o que o Comte propõe fazer ao estudo das sociedades é passar aquele caráter exato, experimental, empírico, que já havia para o estudo da física ou da biologia, passar isso para o estudo da sociedade. E aí ele propõe o termo sociologia, o estudo científico da sociedade. Portanto, seria capaz de descobrir essas leis que regem a evolução social com precisão, com a mesma precisão que um biólogo ou um físico explica as leis evolutivas da biologia ou da física. Mas, como eu dizia, a sociedade moderna, essa sociedade fundada na crença científica, é uma sociedade industrial, fundada na aplicação da ciência ao processo produtivo e também na concentração de capitais. Os industriais, os banqueiros, são a elite dessa sociedade. Só que surge um problema, surge um conflito social entre quem concentra a propriedade, os industriais, os banqueiros, e os trabalhadores, que também vão ficar concentrados nas indústrias para conseguirem produzir, enfim, fazer a produção em massa. Surge o conflito social, o conflito de classes. E o que o Comte propõe acerca do conflito de classes? Aí surge o lado político do positivismo, que esse sim vai ter uma influência, especialmente no Brasil. Não influenciou muitos lugares pelo mundo, mas chegou ao Brasil, especialmente com o movimento republicano, a partir da década de 1870, e vai influenciar o Estado Novo, com Getúlio Vargas, na década de 30. Qual que era a visão social, política do Comte? Há grandes desigualdades na sociedade moderna, industrial, urbana, mas a solução não é o conflito entre a elite e a massa de trabalhadores. A solução é um Estado forte que obrigue
obriga esses proprietários, esses empresários, a exercerem a sua função e usarem a sua propriedade para o bem coletivo, cumprindo uma função social. Não à toa, nessa época, surge na França um pensador, que é o Léon Digui, que vai falar do direito social, vai fundar o direito administrativo, praticamente, com base na ideia de serviço público, e também vai falar que, em vez de direitos individuais, como falavam os iluministas, a gente deveria começar a falar mais de deveres coletivos. Então, a propriedade, mais do que um direito natural, sagrado, inalienável, a propriedade produtiva é um dever. Ela impõe deveres ao proprietário de fazer um uso produtivo desses bens que estão sob a sua titularidade. Portanto, o positivismo é considerado uma ideologia reformista, uma ideologia que aceita certa hierarquia, certa desigualdade social, mas favorece um Estado forte, um Estado até autoritário, para que esse Estado force os proprietários a usarem os seus recursos em proveito de toda a coletividade. Tanto que o Comte detestava a ideia do parlamento, falava que era um governo burguesocrático, é o governo que empodera a burguesia, e ele preferia o que ele chamava da ditadura republicana. Quer dizer, um governo voltado ao bem comum, por isso que daí que ele tira a ideia de república, mas é uma ditadura, é um governo forte, autocrático, autoritário. E esse governo autoritário, então, vai exigir a função social da propriedade privada e vai também reconhecer direitos sociais aos trabalhadores. Portanto, no Brasil, o positivismo influenciou a luta pela abolição da escravatura, que era considerada desumana pelo Comte, era considerada algo incompatível com a civilização científica industrial. Você dizer que os seres humanos têm diferentes raças e uma raça está pré-determinada a ser subordinada por outra. Influenciou o movimento abolicionista a partir da década de 1870, influenciou a luta contra a monarquia e pela instauração da república, na mesma época, 1870, 1880. E essa doutrina chegou por meio do exército brasileiro, que cresceu muito, foi organizado principalmente a partir da Guerra do Paraguai, e esse exército é que vai dar o golpe, né, que vai acabar com a monarquia e instaurar a república. Então, os generais, os marechais, estavam imbuídos das ideias do Comte, que foram disseminadas na formação do exército brasileiro. Essas ideias não chegaram tão forte na nossa Constituição Primeira Republicana de 1891, porque ela foi feita pelo Rui Barbosa, muito sob inspiração do Rui Barbosa, que tinha uma visão muito mais liberal de governo, inspirada nos Estados Unidos, do que uma visão positivista. Mas os primeiros marechais, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, todos eles estavam formados nessa visão política positivista. E a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, também de 1893, acho, feita em seguida à proclamação da República, essa sim vai incorporar princípios positivistas, e no Rio Grande do Sul vai haver um grande líder positivista, que é o Júlio de Castilhos, e dessa tradição é que vai surgir, da cidade de São Borja, o Getúlio Vargas, que vai virar ministro do Washington Luiz, depois vai dar o golpe, vai fazer a Revolução de 30, sendo ele formado na tradição positivista. Então, o Estado, a Revolução de 30, especialmente, e depois até o Estado Novo, né, a partir de 37, vão ser inspirados nessa ideia. O Brasil é um país pré-moderno, agrário, a República, o regime representativo que a gente tinha da República Velha, era uma farsa, as elites dominavam as eleições, deturpavam o resultado eleitoral, então é preciso implantar no Brasil um governo forte e autoritário. Essa é a visão positivista que está por trás da Revolução de 30, do Getúlio Vargas, e também está por trás da legislação trabalhista, da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que ele vai organizar na década de 1940, com essa ideia de que a sociedade comporta desigualdades sociais, cabe ao Estado fornecer compensações, reconhecer direitos sociais, direitos trabalhistas
não para acabar com a sociedade de classes, mas para acabar com essa disputa, enfim, para reduzir a disputa tão desigual, para trazer os trabalhadores para uma condição mais humana de exercício das suas funções. E daí vem, também esqueci de mencionar, o que é mais óbvio, o ideal do Comte, que era amor, ordem e progresso, né? Depois cortaram o amor na nossa bandeira, não colocaram o amor, mas o amor tem a ver com a concepção do Comte de que a elite republicana seria uma elite absolutamente altruísta, seria capaz de tomar atitudes altruístas, favorecendo o bem de todos. Quer dizer, nem todo mundo estaria preparado nessa sociedade industrial para participar do poder, caberia uma elite concentrar esse poder, mas a elite seria altruísta a ponto de tomar as melhores decisões para a harmonia social. E o Comte, além, então, dessa teoria sociológica, além dessa visão política, o Comte acabou fundando uma religião, que ele chamava religião da humanidade, com igrejas positivistas. Existiam no Brasil, ainda existem alguns templos positivistas. O Comte achava uma coisa totalmente irracional, a pessoa ir na igreja, na igreja católica, especialmente, né, que era dominante no Brasil, se ajoelhar diante da figura do Cristo e rezar para a Virgem Maria. Então ele substituiu todas essas figuras. Tinha nem lembro o nome da figura feminina, que seria o equivalente à Virgem Maria, tinha os grandes pensadores, que deveriam ser cultuados num rito parecido com o rito de uma religião, mas que era essa religião da humanidade do Comte, que era uma religião a favor do progresso, a favor daquilo que é empírico, palpável, visível, que é a ciência, que é o progresso humano. Portanto, depois da gente ver isso, o que é o positivo da filosofia positivista do Comte? A gente podia dizer que o positivo é o sinônimo do empírico, do observável, daquilo que é cientificamente mensurável. Por isso que ele fala de uma idade positiva, por isso que ele fala de uma sociologia positivista. E hoje em dia a gente usa o rótulo positivista na sociologia para falar de pesquisa empírica, de pesquisa que procura se ater ao máximo aos dados obtidos, em vez de fazer interpretações desses dados. Então, a pesquisa histórica, que é puramente baseada em documentos, ou a estatística, que apenas reflete uma pesquisa de opinião, mas não fica interpretando essa pesquisa. Isso é uma visão positivista da sociologia, das ciências sociais. E para a gente do direito, a gente tem uma outra concepção do positivismo, né? O positivismo não é tanto o estudo empírico do direito, mas é o estudo da norma jurídica. O que a gente tem de mais palpável, vamos dizer, de dado positivo, de dado empírico, é a norma jurídica. Claro, a gente poderia estudar a eficácia da norma jurídica, que aí seria algo que vai além do positivismo jurídico, propriamente, e cai na sociologia do direito. Mas, de qualquer forma, o positivismo evita ficar debatendo a justiça, o conteúdo moral das normas, e se atém aos critérios para definir quando que uma norma é válida ou não, quando que ela é uma norma jurídica ou não. Então, existe essa diferença nos termos do conceito de positivismo nas ciências sociais em geral, que tem a ver com a empiria, com a observação de regularidade, de estatística, e o positivismo jurídico, que busca fugir das controvérsias normativas e também até das controvérsias empíricas, se o direito é eficaz ou não, e procura critérios que deem certeza para a gente definir quando que uma norma é ou não jurídica e como aplicar essas normas. Mas antes de voltar a esse ponto do direito, eu só queria fazer uma menção aqui. Tem um autor muito semelhante ao Comte, e mais ou menos contemporâneo a ele, que é o Herbert Spencer. E o Spencer teve influência do Comte, mas também teve influência do Darwin. E ele quis aplicar o estudo que o Darwin fez na origem das espécies para o estudo da sociedade, o que ficou conhecido como uma visão do darwinismo social. Só que o Spencer, então, ao combinar Darwin com Comte, o Spencer chegava à conclusão contrária do Comte, de que a sociedade moderna não deveria ser baseada num Estado forte que oprimisse o indivíduo. Pelo contrário, deveria ser baseada no mais absoluto liberalismo, libertarismo, ou, a gente diria, se o termo existisse na época, neoliberalismo, que é o liberalismo mais extremado. Essa era a visão do Spencer, de que a sociedade moderna era baseada na indústria e, por isso mesmo, deveria favorecer o empreendedorismo, a iniciativa individual e restringir ao máximo o poder do Estado.
E nessa sociedade, então, se ela favorecer a competição individual, os mais aptos é que vão sobreviver e que vão conseguir as melhores posições sociais. Paciência, se você não conseguiu estudar, não conseguiu ter um emprego, não vai conseguir uma posição social, você vai sofrer e talvez você não sobreviva nessa sociedade. Porque além da seleção natural, existe a seleção social feita pelas instituições, da educação, da economia, enfim. Essa era a visão do Spencer. Então, curioso, porque ele é influenciado pelo Comte, tem uma teoria semelhante, mas oposta, né? E favorece um liberalismo extremo e o Estado mínimo. E o Spencer influenciou muita gente no Brasil, inclusive nos Estados Unidos, inclusive, a ponto de um juiz da Suprema Corte Americana dizer, eles estavam julgando se uma legislação trabalhista podia estabelecer um teto para a jornada de trabalho diária, do tipo 8 horas de trabalho diária. O estado de Nova York criou uma lei assim para os padeiros. Eles só podem trabalhar até 10 horas por dia, ou 12 horas, não lembro. A Suprema Corte Americana disse que isso era inconstitucional, porque se a Constituição reconhece a liberdade contratual, não pode vir uma lei do Estado e colocar um limite para o trabalho diário. E o juiz que votou contra essa decisão e a favor da legislação trabalhista, então, nesse caso, que é o caso Lochner, 1905, nos Estados Unidos, é o juiz Holmes, que disse o seguinte: tudo bem, a Constituição americana prevê a liberdade contratual, mas ela não está endossando a obra do Spencer, dizia ele, o livro do Spencer, Estática Social. Quer dizer, uma coisa é dizer que você reconhece a liberdade contratual, outra coisa é chegar ao extremo da visão do Spencer de que o Estado não pode proteger ninguém, não pode estabelecer o mínimo de direito social, de proteção trabalhista, porque isso interferiria na natural e máxima liberdade que seria devida aos indivíduos. E é curioso, então, porque aí a gente chega no Brasil. Qual que é a situação do Brasil? Para falar rapidamente. Já falei da influência no final do século XIX, começo do século XX, do positivismo do Comte. E, por outro lado, havia também a influência do Spencer. Quer dizer, quem era a favor de um Estado forte no Brasil era positivista. E quem era radicalmente liberal adotava as ideias do Spencer. E onde que essas ideias circulavam mais? Quais eram as únicas faculdades de humanidades ou próximas a algo como ciências sociais no Brasil no fim do século XIX? Eram faculdades do quê? Quais faculdades? Resposta muito difícil depois do 11 de agosto da semana passada. Quais eram as duas grandes faculdades no Brasil, tirando medicina e engenharia? Direito em São Paulo e Olinda. Depois virou Recife. Então, os políticos brasileiros que foram formados em Olinda, depois Recife e São Paulo, eram ou positivistas ou spenceristas.